No programa de hoje, que eu vou fazer um prato todo especial para vocês, é um risoto, na verdade, um arroz arbóreo, preferência arroz arbóreo, é um arroz que eu gosto muito, especial para se fazer risoto. Ele tem o grão dele é bem diferente, é um grão específico para isso. O risoto ele vai para altas temperaturas, a gente vai ficar bem caudaloso. Será um risoto com camarão, gorgonzola e tomate seco. É uma mistura e uma explosão de sabores, né? É o que a gente chama de umari. É o quinto sabor, né? Diferente do doce, do salgado, enfim. E é uma explosão de sabor de verdade. Então aqui tá os ingredientes: creme de leite fresco, queijo parmesão, tomate seco, como eu falei, camarão, gorgonzola, pimenta dedo de moça, shoyu, pimenta calabresa, pimenta do reino, manteiga congelada, tá? Porque ela emulsiona melhor. Se você pegar a manteiga e tiver a temperatura ambiente, quando você botar lá, ela vai queimar. E aí não vai ficar o mesmo sabor. O alho, e aí, obviamente, o próprio arroz arbóreo. Vou fazer toda essa mistura. Primeiro eu vou temperar o meu camarão com pimenta do reino. Tá um pouco aqui. Lembre-se que como a gente está utilizando shoyu, o próprio queijo gorgonzola, que a gente não diz gorgonzola mais hoje, porque existe um acordo, né? É uma denominação de origem. Então esse queijo só pode dizer se for da Lombardia, lá na Itália, e aí você diz gorgonzola. Aqui a gente diz ou queijo tipo gorgonzola ou queijo azul. É o que a gente geralmente encontra em supermercado. Então vou misturar aqui a minha pimenta. Vou pegar aqui o sal. Cuidado com esse sal, hein? Cuidado com esse sal. Esse sal aqui eu só vou botar um pouquinho. Por quê? Porque o próprio gosto já dos ingredientes já vai trazer esse sal. No fim eu acerto o sal sem problema nenhum. Vou lavar aqui as minhas mãos. E aí, dizendo claramente, né, eu sempre escolho um vinho para harmonizar com esse prato. E aí o vinho que eu vou harmonizar é um Riesling, né, um Tolkien de novo. A gente vai fazer isso. E quero dizer para vocês que eu vou usar um caldo de legumes. Esse caldo de legumes, quem segue as redes sociais, se você chegar lá no @degustando conversas, no Instagram, eu mostrei como é que faz. Eu fiz esse caldo de legumes domingo e eu peguei e congelei para que depois a gente aqui pudesse descongelar no fogo e ficar o caldo de legumes. Caldo de legumes eu não aconselho comprar em supermercado. Caldo de legumes você faz de forma tradicional, com alguns ingredientes. Vamos lá lembrar quais são? Alho poró, cenoura, cebola, salsão e o alho poró você pode usar a casca, com cebola também, você usa a casca tranquilamente. Só que o salsão, se você usar muita folha, ele pode ficar muito amargo, então usa menos folha, usa mais a parte do salsão mesmo do que a parte da folha, mas usa a folha também. A gente, além disso, a gente necessariamente utiliza o que a gente chama de bouquet garnier. O bouquet garnier ele é composto por 3 ervas fundamentalmente: o louro, que aí a gente encontra muito no supermercado dessecado, tá? E eu usei in natura, porque felizmente eu tenho aqui em casa ele in natura, então eu tenho que usar em menos quantidade. O dessecado ele perde um pouco o seu sabor, então você não usa muito. A salsinha, tá? Que eu também tenho aqui, e o próprio tomilho. São as 3 ervas que a gente compõe o bouquet garnier, que é para dar todo um sabor, essa explosão de sabor do meu caldo de legumes. Lembrando que quando você faz o caldo de legumes, bota tudo para ferver. Ferveu num bom tempo, 30, 40 minutos. A gente não bate o caldo, porque num molho como esse aqui, que é um molho branco, digamos assim, eles vai ter alguma quebra por conta do tomate seco. Esse é um molho que necessariamente, se eu bato no liquidificador, vai ficar aquele molho grosso, escuro demais, vai acabar completamente com isso, tá? Então necessariamente eu prefiro jogar fora o que eu fiz do caldo e deixar só, jogar as verduras, tudo que eu utilizei para fazer o caldo, e deixar necessariamente apenas o líquido para que eu faça. Eu congelei, vou descongelar e a gente vai usar também nesse prato. Fiz isso aqui com camarão, vou agora selar o camarão bem rapidinho, tá? Porque o camarão, ele em pouco tempo ele já fica, aqui já está meio pré-cozido. Eu vou agora selar, mas antes disso vou vestir o meu domã para a gente começar a fazer o prato de hoje, que é um risoto de camarão com gorgonzola e tomate seco. Bem-vindo a mais um Degustando Conversa comigo, Fábio Maia. Então tá aqui, tô aquecendo aqui a minha frigideira. Vou botar aqui um fiozinho de azeite, tá? Lembre-se que eu não tô botando nada não vou refogar, não, é só o camarão, para ele pegar a selagem dele. E aqui tá o caldo de legumes, como eu disse a vocês, congelado. Eu tô esquentando para congelar o resto. Vou só esperar aqui esquentar mais um pouco, para que eu possa botar meu camarão. Eu vou só mexer aqui um pouco, né? Porque aqui o caldo de legumes, lembrando que o segredo do risoto é o caldo de legumes tá quente, tá? Você vai botar na concha, tá? E vai baixando para ficar. Então você tem que ter isso. Vou agora aqui botar o camarão, ó. Só para ele ficar aqui 2 minutinhos, tá, gente? O camarão é 2 minutinhos. De um lado e do outro.
Ele vai fazer uma base, que é essa base que eu vou aproveitar para o risoto, tá? Aí eu retiro, reservo, pego essa base, continuo, e é com essa base que eu vou colocar a manteiga para emulsionar, tá? E necessariamente vou colocar a cebola e o alho. Então aqui já tá fazendo, eu já estou invertendo o camarão, ó. Por isso que eu gosto de usar uma pinça, porque ela é mais fácil para inverter o camarão. Inverto todos os camarões. E esse processo tem que ser feito para não ficar emborrachado, viu, gente? Mais 2 minutinhos aqui, ó. Praticamente no ponto eu já vou tirar o camarão, tá? Vou buscar agora a cebola. Primeiro eu boto a cebola, tá? Para depois colocar o alho. Eu quero que a cebola entre no processo de caramelização, tá? Eu fiz em cubinhos aqui, né? Que chama-se... Tá tão pequeno isso. Mas a ideia é que ficasse, podia ser brunoise. Mas... eu tô botando. Vou botar aqui a minha manteiga, tá? Manteiga vai funcionar justamente para emulsionar. Para que eu comece a botar os outros ingredientes. Eu vou deglaciar com vinho branco. O vinho que eu tô usando, tá? A cebola já começa a sentir o cheiro dela aqui com a manteiga. A ação dela com a manteiga. Eu vou colocar mais um pouco de azeite. Eu tinha botado pouco para não ficar fazendo muito líquido. Vou botar mais um pouco de azeite. Eu gosto com muito azeite. Então vou aqui. Vou botar aqui meu alho. Foi cortado aqui em fatias. Vou deixar ficar aqui bem dourado para colocar. Tá? E tá saborizado com a base que eu tenho justamente do meu camarão que foi frito aqui. Então veja que aqui já tá aqui bem processo de caramelização. Eu vou tostar, é a tostadura agora, tá? É um processo que os italianos gostam de fazer muito. Eu vou tostar o arroz, tá? Vou deixar ele tostar mesmo para que eu comece a entrar os outros ingredientes. Vou botar o shoyu, tá? Mas eu tenho que deixar ele tostar por aproximadamente 2 minutos. O meu arroz arbóreo, que é justamente o segredo do meu risoto. Tá? Depois que tostar, eu vou colocar os outros ingredientes. Vou colocar o shoyu, tomate seco. Vou colocar as 2 pimentas, a calabresa e a pimenta do reino. Lembrando que a finalização é que é por último com o camarão. Mas eu vou deixar aqui tostando mesmo. Fogo baixo, tá? Precisa... Isso aqui é gradual, tá? O fogo tem que ser gradual. Deixa tostar mesmo. Praticamente sem líquido. Por isso que eu não coloquei até agora nenhum líquido. Eu vou colocar o líquido por último. Então veja que ele aqui já está bem torrado. Tá? E aqui é o momento da gente entrar com o shoyu. Que é para fazer uma deglaciação melhor. Eu vou colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino. Isso é um prato bem diferente. Isso aqui é um processo que a gente chama umami. É um processo japonês, onde na verdade chama-se o quinto sabor, tá? É aquele sabor que nem é doce, nem é ácido, enfim. Tem um sabor bem diferente. E que a gente coloca, eu vou colocar aqui o tomate seco, tá? Misturar bem. Tô deglaciando com shoyu, tá? E aqui agora é a mistura que a gente vai fazer. Vou botar um pouco do vinho que eu tô tomando. E agora a parte principal, que é o cozimento do meu arroz, tá? Ele, quando tiver cozido ou já al dente, é que a gente vai colocando. Então veja, aqui o segredo agora, ó, eu tô pegando uma concha de caldo, que ela tem essa parte aqui lateral, que facilita para que eu possa botar o meu... E aí é justamente onde eu vou, aqui aos poucos, tá? No botando aqui, e a gente vai fervendo e vai fazendo nosso risoto. Eu já deixei, vamos deixando ainda, continua aí em fogo o meu caldo de legumes, porque o segredo do risoto,
O segredo do risoto, literalmente, é você adicionar o caldo do legumes quente, tá? Ele ser quente, porque aí é o grande segredo. E aí eu vou adicionando, enquanto isso eu vou mexendo. Então vou adicionar mais. Quando ele for reduzindo, aí é que eu vou e acrescento mais caldo. Mas por enquanto, veja que tá aqui ele fervendo. Então aqui eu vou deixar ele ferver mais um pouco. E ele vai reduzindo e vai ficando no ponto. E aí que a gente vai colocando mais caldo de legumes para que ele possa fazer o cozimento dele. Aqui agora é tempo, né? Um risoto demora tempo para fazer. E depois o último processo, que é a cremosidade, onde eu vou colocar o queijo parmesão, vou colocar o creme de leite fresco e vou colocar também o queijo gorgonzola para fazer toda a mistura, para ficar aquele risoto daquele jeito que a gente tem. E aí eu parto para a finalização, que é justamente acrescentando o camarão. E aí o prato fica exatamente no ponto para a gente. Então aqui é só cozimento, tem que aguardar e tem que ficar bem atento para ele não passar do ponto. Tem que sempre provar, pra você saber. Ainda está muito duro, mas ele tem mais cozimento. Uma observação importante. Vocês viram que eu coloquei o vinho e eu não deixei nenhum vinho evaporar o álcool. Uma curiosidade, esse vinho que eu estou tomando hoje é um vinho sem álcool. Tá surgindo no mundo inteiro vinho sem álcool. O sabor é um pouco parecido, mas enfim. Mas é um vinho sem álcool, por isso que eu não perdi o tempo de deixar o álcool evaporar para que eu pudesse usar as outras coisas. Já usei ele como sendo líquido. Mas o aconselhável não é você usar água não, tá? Muito menos água quente, água fria. Se for usar água, na pior das hipóteses, você pelo menos bote água fervida. Mas o ideal é um caldo de legumes que você possa fazer, ou se não, compra desse que tem em supermercado. E aí você vai fazendo. Mas o ideal é que seja o caldo de legume quente, tá? A ideia do risoto é que você tem um caldo de legumes quente. Ele vai emulsionando, ó, aí eu vou botando mais caldo. Tá? Isso aqui é nem para ter água demais, nem muito menos faltar água, né? O meu próprio caldo de legumes. Então, eu vou botando gradativamente e vou mexendo. Como eu provei naquela hora, ele estava ainda muito duro, né? Vou esperar ferver mais para a gente fazer, tá? A gente fez o primeiro passo. Aquele passo que eu falei para vocês do arroz torrado é a tostatura, tá? Que os italianos chamam de tostatura. E aí depois tem a mistura da tostatura quando eu coloco a manteiga no fim, que é a mantecatura, que é a mistura dos dois processos, que é eu colocar a manteiga gelada para emulsionar, justamente com um risoto já tendo sido tostado na tostatura, como os italianos o chamam. E aí vamos deixar agora ferver bem, para ele entrar num processo aqui de cozimento e ele ficar justamente no ponto. Mas é importante que você vá mexendo. Por que é importante ir mexendo? Por conta que quanto mais eu mexo, mais eu libero o amido. E isso vai dando suavidade ao meu risoto, tá, gente? Então, por isso que é importante que eu vá mexendo. Nada de deixar nenhum arroz, não, tá? Isso aqui é um risoto. Então, nada de deixar no prato e esquecer, deixar ferver e depois ver. Não é arroz, não. Arroz a gente faz isso. Até isso aí no arroz é permitido, mas aqui não. A salsinha a gente pica bem, tá? Ela vai ser o último ingrediente para entrar. O segredo da salsinha é esse. Espremer para que ela fique bem sequinha. Ela entra no prato bem sequinha. Eu tirei todo o líquido que ela, quando eu piquei bastante, eu tirei todo o líquido. Então você usa um papel, toalha mesmo, para fazer isso. Vou provar aqui o arroz para saber como ele tá. Tá quase no ponto. Então, significa dizer que agora é o momento
de colocar o creme de leite fresco e colocar uma parte do gorgonzola pra gente ir misturando tudo, tá? Veja a beleza que ele já tá ficando. Vou misturar aqui, ó. Meu gorgonzola derreter. O gorgonzola tem que derreter completamente. Tá? Depois o gorgonzola, o queijo azul, né? Blue cheese. Ele derrete, mistura bem. Para que eu faça o processo final, que é o de manteigatura, que é botar a manteiga congelada. Eu já tenho aqui. Dando a última mexida. Tá? Já tá no ponto. O queijo gorgonzola já misturou bastante. Agora eu vou, processo importante. Eu desligo o fogo para colocar a manteiga congelada, colocar o resto do gorgonzola e colocar o queijo parmesão a gosto. Veja que eu desliguei o fogo, tá, gente? Isso aqui é um processo que já está desligado. E agora eu vou deixar misturar, tá? Vou colocar meus camarões aqui. Ele agora já está pronto. Vou botar aqui em cima. Trazer para cá. Tá? Eu vou aqui aproveitar, ó. Só limpar. Tá aí, risoto de camarão com gorgonzola e tomate seco. Agora chegou o momento de provar. Eu coloquei a salsinha. Saboroso.